Conferimos ainda o edifício Amadeus Mozart, onde fica o tradicionalismo Bar Amarelinho. O edifício é dos anos 20, mas foi completamente restaurado na década de 90. Na Cinelândia encontra-se também o Palácio Pedro Ernesto, prédio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Vimos ainda a Biblioteca Nacional, que é a maior da América Latina, com um acervo de 10 milhões de volumes. Mas a principal atração foi mesmo o Teatro Municipal, a principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul. Desde a sua inauguração em 14 de julho de 1909, o teatro tem recebido os maiores artistas internacionais, assim como os principais nomes da dança, música e da ópera brasileiras. Teve gente que ficou até inspirado, olha só. Continuando nosso passeio pelo centro do Rio, chegamos à Confeitaria Colombo, uma das mais caras e antigas da cidade. Inaugurada em 17 de setembro de 1894 por imigrantes portugueses, a Confeitaria Colombo faz parte do patrimônio histórico e artístico do Rio de Janeiro, como símbolo máximo do que representou a Belle Époque na vida da cidade. Sua decoração Art Nouveau é comparável ao que existe de mais típico e representativo dessa época nos salões europeus. Quanto às guloseimas, eram mais de 40 itens exclusivos da casa. Durante todo o nosso passeio pelo centro do Rio, Leonardo Civale nos dava muitas explicações. Foi feito pelo arquiteto francês que veio na missão francesa de 1816, Grandjean de Montigny, né? Das obras dele, só dois prédios restaram. É esse prédio, que agora virou um centro cultural, virou a Casa França-Brasil, e o prédio que tem dentro da PUC, que é o prédio Solar Grandjean de Montigny, né? Então, assim, é uma obra de grande relevo. Aqui é a primeira sede do Banco do Brasil, que depois de um período de decadência virou centro cultural, que é um sucesso absoluto, talvez um dos lugares maravilhosos, né? E atrás a sede dos Correios, que também virou o Centro Cultural dos Correios. Quer dizer, esse local está sendo todo refuncionalizado. Era um local ligado ao comércio, né? Ligado à indústria, a questão financeira da cidade, e hoje está todo refuncionalizado com questões ligadas à cultura, né? O último prédio dessa região a ser retomado, né, com esse projeto de revitalização é exatamente aquele que vocês estão vendo em frente, que é o antigo prédio do Supremo Tribunal Superior Eleitoral, né? E que talvez daqui a uns 2 anos esteja todo pronto, que vai que vai transformar definitivamente o centro, essa reocupação do centro. Outro ponto de encontro da cidade maravilhosa que pudemos conferir foi o prédio do Centro Cultural Banco do Brasil, que reúne, entre outras atrações, teatros e salas para mostras. Erguido em 1880, o centro, além de se destacar pela bela arquitetura, possui uma intensa agenda de programações. Avistamos também uma das mais belas igrejas de todo o Rio de Janeiro, a Igreja da Candelária, que foi construída no século XVIII. Para chegarmos à Praça 15, passamos pelo Arco do Teles, que resistiu a um grande incêndio em julho de 1790, quando foram reduzidos a cinzas importantes documentos do Senado da Câmara que ali funcionava. Isso aqui é o Paço Municipal, né? Ele foi morar naquela construção ali. Uma daquelas janelas é onde o Dom Pedro falou no dia do fico, né? Numa daquelas janelas, para o povo aqui na praça. Curiosamente, vocês vão ter a estátua do Marechal Deodoro. Aqui na Praça 15 tinha um grande mercado, um mercado gigantesco, né? Que foi totalmente derrubado. O único pedaço que sobrou, vocês vão ver, parece um coretinho verde. Hoje funciona o restaurante Albamar, mas ele era todo feito daquela forma, era bem grande.
Próximo à Praça 15, encontramos a Estação das Barcas, que dá acesso à Baía de Guanabara. Depois de apreciarmos o mar, continuamos o nosso passeio. Passamos pela Rua da Assembleia, onde se localizava a Câmara dos Deputados do Império, e chegamos ao Palácio Tiradentes, a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Depois da nossa volta pelo centro do Rio, chegamos ao último museu de nossa viagem, o Museu Histórico Nacional. O museu ele é composto por 3 prédios. O primeiro prédio é isso aqui, gente. Essa aqui é um forte, chamado Forte de São Tiago. Né? Ele é dividido pelo Forte de São Tiago. Esse prédio aqui que a gente está agora, que é o Arsenal de Guerra, e outro prédio que fica lá no fundo, que é chamado Casa do Trem. Ele serviu por muito tempo, esse prédio aqui, como Arsenal de Guerra, e o último também, Casa do Trem, é onde eles guardavam artilharia. Porque aqui no museu eles também tem um setor de restauração de tecidos. A gente vai passar pela parte das carruagens também, que foram restauradas no museu. Coisa da linha do tempo é muito especial, porque aí a gente vai se situando. E também, normalmente, eles usam a linha do tempo como um eixo da concepção do museu, né, do que o museu está contando. Então, eu acho muito interessante nós vimos esse Museu da Língua Portuguesa aqui. A mostra Oreretama, a Terra do Índio, procura revelar um pouco sobre as populações indígenas brasileiras anteriores à chegada dos portugueses. Oreretama, em tupi, quer dizer nossa morada. Traduções à parte, Oreretama reflete o cotidiano dos primeiros habitantes do Brasil, com seus trabalhos, ritos, lendas e produções artísticas. Essa relação não é direta entre aquilo que o mito narra e o significado que isso tem na vida social. Né? A gente tem uma tendência a ver assim, os índios acreditavam que a mulher veio correndo e morreu e virou a lua. Né? Não, efetivamente, eles acreditam que isso aconteceu de fato, que foi uma mulher e que isso sucedeu temporalmente assim, e num plano real. Né? Mas isso acontece no universo místico de significado em que essa figura ela tem um outro tipo de representação dentro dessa forma de dar sentido para o mundo. Os elementos que compõem cada um desses objetos, eles não têm uma relação utilitária. Uma lança de caça nunca é só uma lança de caça, porque ela tem uma precisão ritual para um determinado tipo de presa, para um determinado tipo de relação com os animais que produzem a caça. Então, assim, tudo isso é esse universo é muito rico de significado nesse sentido. Assim. Não é um fim utilitário e prático, né? Mas ele tem um fim simbólico também, que está colocado dentro. Bom, esse quadro aqui é interessantíssimo, particularmente é o que eu mais gosto. Esse quadro ele foi encomendado pelo museu e ele é todo assim feito de alusões, sabe? Vamos começar aqui. O índio, né? O índio com essa coisa aqui representando a igreja, dizendo como é que os índios foram assim repugnados, assim, mal interpretados pela igreja. Aí vindo para a parte de cá, a gente tem o negro, né? E aqui tem o osso e tem a carne, para representar que o negro ele é humano, condenando uma crítica ao comportamento, ao como os índios eram tratados. A exposição Colonização e Independência aborda as consequências econômicas e culturais do processo de descobrimento de novas terras. O módulo inclui peças ligadas à navegação, ao comércio colonial, à monocultura do café e à mineração. Há ainda alusões à presença da corte portuguesa no Brasil e à imigração ocorrida na virada do século XIX.